Pessoal, firme quarto mito da arbitragem. Se refere à aplicação do CPC. Engane-se aquele que pensa que na arbitragem é utilizado o Código de Processo Civil para reger as regras processuais. Não é. Eu já vi alguns colegas, alguns amigos, que inclusive atuantes da área, que defendem sim a aplicação do CPC na arbitragem, mas não é a prática. Na prática, todo o regulamento processual utilizado é o regulamento, são os prazos, são as formas de protocolo, os prazos de cômputo, termo inicial, termo final, sem dias úteis, dias corridos, são estabelecidos ou pelo regulamento ou regimento da própria instituição ou estabelecido pelas partes, inclusive podendo as partes estabelecer alguns procedimentos distintos do que constam nos regulamentos das instituições. Obviamente não podendo modificar muito, mudanças simples, por exemplo, cômputo dos dias do prazo em dias corridos ou em dias úteis, que na arbitragem eu particularmente prefiro o cômputo em dias corridos. O que acontece de forma geral é que o CPC não é aplicado na arbitragem. O Código de Processo Civil, via de regra, não é aplicado na arbitragem. E não é aplicado porque uma das ideias que se quer com a arbitragem é exatamente correr de alguns dos formalismos que estão instituídos pela nossa legislação. Então, se a gente quer uma celeridade, a gente quer uma tratativa bastante distinta, a ideia realmente é fazer com que as regras a serem estabelecidas sejam aquelas que mais atendam às partes. E por mais atender às partes, vai facilitar demais que os prazos sejam cumpridos em tempo e modo hábil. Inclusive, quando você tem alguma designação de audiência ou de prazos, há uma flexibilidade muito grande na arbitragem. Os árbitros e as próprias partes costumam ter sensibilidade um pouco maior com o vencimento em cima de um feriado, com prazos em curso durante recesso ou durante férias, com a eventual impossibilidade de algum dos patronos das partes. Essas possibilidades são muito mais verificáveis, então, se as normas aplicáveis não forem aquelas estabelecidas no Código de Processo Civil. Que, inclusive, eu cito um exemplo, que é a calendarização. A calendarização da arbitragem já é muito antiga, e ela se tornou possível agora pelo novo Código de Processo Civil, novo que já nem está tão novo assim mais, como algo que funcionou e sempre deu certo na arbitragem, continua dando certo e continua funcionando com muita naturalidade. Praticamente em todas as arbitragens são estabelecidos, algumas com alguns critérios maiores e outras menores. Mas pelo menos prazo de alegações iniciais, prazo de alegações de defesa ou impugnação, dependendo da nomenclatura que for adotada, prazo para especificação de provas, data de agendamento de audiência, isso já costuma ser tudo calendarizado no termo de arbitragem, que de forma geral é assinado na primeira audiência realizada pelas partes. Então, não se esqueçam, é o mito de que se aplica à arbitragem o Código de Processo Civil. Mas, Franco, nenhum caso pode ser aplicado? Pode. Pode ser que as partes, exatamente por causa da autonomia que elas têm, queiram estabelecer no termo de arbitragem que as normas a serem seguidas serão as normas do Código de Processo Civil. Posso te afirmar uma coisa, a outra parte, os árbitros, provavelmente não vão gostar disso e não vão permitir que isso aconteça. Mas que é possível sim. Tá certo? Compreendido, então? Código de Processo Civil, via de regra, na prática comum, não se aplica, não tem aplicação do Código de Processo Civil. Se você já viu alguma situação que diverge disso que eu estou te falando, ou se você tem uma opinião contrária à minha, aproveita, faz um comentário aqui e eu vou ter muito prazer em discutir isso contigo. Tá joia? Um abraço forte, até a próxima. Tchau!